Qual é o tema da mensagem, pastor? Cuidado, você está matando seu irmão. Nós temos um subtítulo. O que as suas ofertas têm a ver com você? Eu sempre deixo a palavra, eu sempre falo, a palavra ela tem muitas verdades para ser dita, às vezes numa história só. O que a tua oferta tem a ver com você? E tome cuidado, porque você pode estar matando teu irmão. Nossa, pastor, que história é essa? O que o Senhor vai falar que está me assustando já? Vamos lá para Gênesis capítulo 4. Aqui em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver a história de um casal muito famoso. Mundialmente, esse casal é famoso. Adão e Eva. E este casal, eles tiveram muitos filhos. Eles tiveram aqui 2 filhos que a Bíblia cita o nome, Caim e Abel, 2 homens. E houve um acontecimento na vida de Caim e Abel, entre Caim e Abel, que nos traz muita lição. E o caráter de Caim, o caráter de Abel, pode nos ensinar muito acerca do que nós precisamos para viver nesta terra e para entender o que Deus requer de nós. Por isso que eu digo, olha, o que a sua oferta tem a ver com você? Todos nós temos um desejo imenso de ofertar a Deus. E quando eu falo oferta, eu não estou dizendo de dinheiro. Não estou falando de você ofertar dinheiro, fazer pix, não é disso que eu estou falando. A oferta aqui, o conceito de oferta é muito maior do que o conceito de oferta monetária. Não, ele é muito maior. A tua vida é uma oferta, o teu corpo é uma oferta, teu tempo é uma oferta. Se você passar a entender a oferta no seu âmbito geral, no seu âmbito mais extenso, mais amplo, você vai perceber que o modo que você veste pode ser uma forma de ofertar o seu corpo a Deus. A maneira com que você busca o Senhor é uma maneira de ofertar a Deus. Então a oferta tem um conceito geral. Normalmente nas igrejas, às vezes se fala muito sobre a oferta monetária. Então ela especifica o assunto para aquele ponto, porque a igreja precisa de subsídios para existir. Mas o conceito aqui de oferta não pode se limitar apenas ao conceito de dar algo. Por mais que a história em Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel, vai retratar que eles estão ofertando algo monetário, algo que tem um valor cívico, um valor de trabalho, é o resultado do suor de um trabalho. Esta oferta, nós temos que expandir o tema para tentar entender o que a nossa oferta tem a ver conosco mesmo, ok? Então vamos lá, vamos ler a história. Diz assim o livro de Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Ou seja, Caim era o irmão mais velho, Abel o irmão mais novo na relação entre os dois. Porque muitos acreditam que aqui já existia outros filhos e filhas, ok? Mas na relação entre os dois, o Caim é mais velho que o Abel. Então ela diz assim, a continuação do versículo 2. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, entenda uma coisa, nós estamos falando de uma época onde a terra só tem uma família, não tem mais do que isso. Só tem uma família, Adão e Eva e os seus filhos e filhas, ok? Então nós não estamos falando de uma época onde existe judeu, o hebreu, o egípcio, onde existe... Na verdade, aqui não tem nem essa ideia de província, de etnia,
de localidade, não tem nem essa ideia. Estamos falando de uma família, onde ela vive ali, ela está cultivando a terra, até porque eles precisam agora trabalhar para existir ou para a sua subsistência, porque é um dos resultados do pecado, um dos efeitos colateral do pecado de Adão e Eva. Então ali, Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Só que o que me chama a atenção é que aqui o conceito de ofertar algo a Deus já é estabelecido. Acredito eu que Adão e Eva ensinou isso aos seus filhos. Ou se eles não ensinaram, porque a Bíblia não diz, a Bíblia não informa, ou se eles não ensinaram, acredito eu que Deus requereu isso e o próprio Deus ensinou isso para Caim e para Abel. Eu tenho para mim que Adão e Eva também ofertam a Deus, que os outros filhos de Adão e Eva e as outras filhas também ofertam a Deus. Eu tenho para mim. O texto diz? Não. Mas o conceito sobre ofertar é mais antigo do que você pensa. Olha que interessante. As pessoas criticam muito quando se fala sobre oferta, mas o livro, a história, a Bíblia começa com oferta. Aliás, muitos teólogos acreditam que quando Adão e Eva pecou, Deus os expulsou do jardim do Éden, daquele jardim particular. Mas eles eram dignos de morte, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Deus fez roupas com pele de animal para Caim e para Abel, ou para Adão e Eva. Muitos teólogos acreditam que o próprio Deus sacrificou a um animal para morrer no lugar de Adão e Eva, para que eles não fossem mortos, e assim o projeto humanidade haveria sido falido desde o início. Muitos teólogos acreditam. A Bíblia diz isso, pastor? Não claramente. A Bíblia diz que Deus fez para Adão e para Eva roupa com peles de animais. Então, pele de animal não se tem ali para vender. E se Deus conseguiu, certamente algum animal teve que morrer para que a pele pudesse estar no corpo de Adão e de Eva. Entendeu o raciocínio lógico? Por isso que muitos teólogos acreditam nisso. Mas qual é o ponto interessante que eu quero compartilhar com vocês? A ideia sobre oferta. A ideia sobre oferta. Deus sempre requereu e sempre vai requerer oferta. Lembre-se que quando eu falo sobre oferta, não estou me atendo apenas à oferta que você chega dentro de uma igreja e dá. O seu tempo é uma oferta, o seu trabalho é uma oferta, a sua dedicação ao Senhor é uma oferta. Então todo o teu corpo pode ser uma ferramenta que oferta a Deus. O teu próprio corpo pode ser a oferta a Deus. Então, eu estou falando de oferta no âmbito geral. Desde o início, o assunto oferta aqui, ele é tratado. Porque Caim oferece os grãos da terra, do que ele plantava ao Senhor, e Abel do seu rebanho e da gordura. Cada um tinha trabalho diferente e os dois ofertam a Deus. Olha o que o texto diz, que é aqui onde o problema começa a acontecer. O versículo 5, Gênesis capítulo 4, versículo 5. Mas Caim era o agricultor, o irmão mais velho de Abel. Mas Caim e sua oferta mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha que interessante. No versículo 4 diz assim, ó: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura, e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha que interessante. Aqui é o ponto. O que a sua oferta tem a ver com você? Nós vemos Abel oferecendo parte do seu rebanho e da gordura do seu rebanho a Deus. E aqui a continuação, a parte B do versículo 4, diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Que interessante. O que foi ofertado a Deus foi o que Caim ofertou, o que Abel ofertou a Deus foi o seu rebanho e da gordura.
O que Caim ofertou a Deus foi das primícias da plantação, grãos. Mas o texto diz que de Abel Deus se agradou e da sua oferta também. De Caim Deus não se agradou e da oferta dele também não se agradou. Ou seja, antes de Deus aceitar a minha oferta, antes de Deus aceitar o meu sacrifício, eu preciso ser aceito por Deus. Antes que você oferte algo para Deus, seja seu tempo, seja seu dinheiro, seja sua dedicação, seja seu corpo, o que você está ofertando está diretamente, intrinsecamente ligado com o que você é. Até porque o primeiro livro do Antigo Testamento é Gênesis. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. E lá em Malaquias, Deus reclama da qualidade da oferta que se apresentava diante dele. Ele diz: olha, vocês me trazem o animal coxo, o animal manco, o animal maculado. Oferece esse animal aí para um dos teus superiores para ver se ele vai aceitar. Se o homem não aceita, por que eu tenho que aceitar pão imundo? Deus reclama com os sacerdotes e com o povo lá em Malaquias. Então perceba que o livro de Gênesis começa com oferta, o último livro do Antigo Testamento termina falando sobre oferta, porque nós somos uma oferta que tem que ser agradável a Deus. O que a sua oferta tem a ver com você? O que a sua oferta tem a ver com a sua vida? Tudo. A sua oferta expressa o que você é. A sua oferta expressa a sua qualidade. E quando nós estamos falando aqui sobre qualidade, não estamos falando sobre preço. Porque às vezes uma pessoa, ela não consegue dar muito a Deus, mas o pouco que ela dá é o tudo que ela consegue. Então aí não é a questão de quantidade, mas de qualidade. Não é questão do quanto, se você consegue passar o dia inteiro na igreja orando, mas se nos tempos hábeis você está conectado com o Senhor, você está se dedicando a Ele, você está sendo uma pessoa para que quando você dobrar os seus joelhos para orar e apresentar a Deus a sua gratidão como oferta de cheiro suave, ou quando você adentrar numa igreja, levantar as suas mãos para exaltar o nome do Senhor e dizer: venho a ti em adoração me derramar teu ser, meu ser. Ou seja, quando você vai ali diante de Deus cantar os seus louvores, Deus não ouve apenas a sua voz. Ele não está preocupado se a sua voz é afinada. Nós precisamos que quem está lá na frente canta afinado para os nossos ouvidos suportar ouvir o louvor. Mas Deus não está de olho na sua afinação. Deus não está de olho se na tua banda tem vários músicos ou só se toca você, o violeiro ou o guitarrista. Deus está de olho em você, porque você vai definir a tua oferta, a tua qualidade, a tua postura. Quem você é define a tua oferta. Prova disso é que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. Caim ficou, final do versículo 5. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Olha só. Olha de qual qualidade ou de que qualidade de pessoa nós estamos falando. Caim, quando Deus rejeita a tua oferta, quando Deus rejeita a pessoa de Caim e rejeita a oferta de Caim, qual é a postura dele? Ficar irado. Então aqui a gente já percebe que Caim era um homem que irava facilmente. Um homem que se ira facilmente é um homem que provavelmente pode não conseguir se controlar. Porque há aqueles que eles se iram e conseguem se controlar. Há aqueles que se iram e não conseguem se controlar. O bom seria nem irar, mas como a ira é uma demanda da natureza humana e ela vem assim do nada de repente, com algo que você se indigna, com algo que você não entende, com algo que te machuca, que te ofende, e aí vem aquela ira,
você pelo menos tem o quê? A capacidade física, mental e emocional dada por Deus para dominar esta ira. Mas aqui nós percebemos que Caim não está irando contra alguém, ele está irando contra Deus. É pior. Por que é pior? Porque Deus é supremo. Deus é grandioso. Deus ele é excelso, dominador de tudo. É muito mais fácil eu dizer para Deus, Deus, eu não entendi. Por que o Senhor não se agradou de mim e não se agradou da minha oferta? É muito mais fácil você perguntar do que se irar contra Deus. Até porque se você partir de um princípio que Deus sabe de todas as coisas e que nós não sabemos de nada, nem direito de nós mesmos, já não faz sentido se irar. Mas Caim se irou. Aí diz assim, ó. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Ou seja, ficou emburrado. Olha aí o tipo de personalidade de índole de Caim. Então o Senhor lhe disse, sabe o que me chama a atenção? É que Deus ainda mantém um tipo de contato, um tipo de comunhão. Sabe o que eu vejo? A oração. A oração é a base para o relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que elas estão no pecado e elas estão convencidas do pecado. Para elas é normal. Elas falam, eu não me sinto isso, para mim tá de boa. Por quê? Porque elas não têm conexão com Deus. Se elas tivessem uma conexão com o Senhor para ouvir Deus falar para elas, o que você está fazendo é mal, Deus falaria. Aqui eu vejo a oração muito importante, porque o que é oração, pastor? Oração é um diálogo. Claro, em palavras simples, numa frase só ou numa palavra só, oração é um diálogo. Diálogo é oração. É conversar com Deus. Você não precisa falar palavras difíceis, palavras teológicas, não, é conversar com o coração sincero com Deus. E aqui Deus diz para eles, Deus não está usando um sacerdote, não está usando Adão, não está usando Eva para falar com os filhos deles. Deus está falando diretamente com Caim. Olha o versículo 6. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irado? Olha só, essa palavra anda irado insinua que Caim ficou irado, passou um tempo e Caim ainda está irado. Porque se Deus tivesse para falar para Caim, se Deus falasse assim, ó, por que você está irado? Significa dar ao entender que a ira está sofrendo uma reprimenda no próprio ato onde ela se iniciou. Mas aqui anda irado, deixa subjetivo, deixa subtendido que passou-se um tempo, não sei quanto, se foi horas, se foi dia, e Caim ainda está irado. Essa ira ainda está em seu coração. Aí Deus fala, por que você anda irado? E por que essa cara fechada? Olha Deus falando. Sabe o que é interessante? É como Deus ele tem acesso direto e ele se importa com coisas pequenas. Olha pra mim e presta atenção. Tem gente que fala assim, me deixa. A cara é minha. Desculpa que a forma de falar, mas tem pessoas que falam assim. A cara é minha. Não tá gostando da minha cara? Pronto. Me deixa. É interessante que Deus está questionando a cara de Caim. Por que você anda irado? Por que essa cara fechada? Deus está perguntando por quê. Mas se você, pai, se você, mãe, pergunta pro filho, por que essa cara fechada, minha filha? Pronto. A Terceira Guerra Mundial inicia ali. Se um pastor pergunta para uma ovelha, meu amado irmão, por que você está com essa cara fechada? Ou se de repente na pregação a pessoa fecha a cara e o pregador ele faz uma referência. Pronto. Tá jogando indireta? Não é indireta não. O próprio Deus olhou para Caim e falou, por que você anda irado e por que esta cara fechada? Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus se importando com coisas pequenas para que estas coisas pequenas não nos afunde em buracos profundos. Sabe, meu querido? Um dia eu estava trabalhando dentro de uma casa
E nós pegamos um cabo de madeira e batemos no chão. O chão com piso, tudo, e batemos. E nós percebemos algo. Havia um som de oco. De oco. E nós batemos, havia um som de oco. O pedreiro pegou um ferro fininho, sabe aquele ferro de viga? E ele fez um buraquinho no chão. E ele colocou o ferro. E ele percebeu que o ferro entrou um pouquinho. Eu digo pra você, o pedreiro pegou um ferro maior, que era um ferro meio que flexível, e foi enfiando ali naquele buraco. Eu sei que, meu querido, entrou ali uns 3 metros e pouco de ferro. Aí o pedreiro olhou pra mim e falou assim, vamos ter que quebrar. Começamos a quebrar. Era um poço enorme, tinha estourado, o poço estava aterrado, tinha estourado um cano, um rato entrou por dentro do cano, olha que absurdo. Ficou preso, roeu o cano, e aí pra sair, pro rato sair. Só que o cano começou a vazar água, e esse poço que estava debaixo do chão, aterrado, quando recebeu essa água desse cano, a terra começou a descer. E desceu a quase 4 metros de profundidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Se nós tivéssemos ignorado aquela besteirinha, aquele barulhinho que nós batemos no chão, aquele som oco, se nós tivéssemos ignorado, não teria detectado ou não teria averiguado aquela profundidade, aquele risco, já tinha descoberto a sapata da casa, a sapata do canto, e o cano ia continuar vazando, ia descer toda a terra, aquela casa ia cair. Correria o risco de cair, matar a família que estava lá, cair em cima da casa vizinha, por ignorar. Aqui eu vejo Deus olhando para Caim dizendo assim, por que você anda irado? Por que essa cara feia? Olha, alguém pode dizer, nossa, mas como Deus é chato, a cara é do outro, deixa o outro com a cara dele. Deixa não, meu querido. Tem certos tipos de atitude que pode ser bobo para você, mas essas atitudes são sons oco de uma profundidade de pecado que pode prejudicar não só a pessoa, mas muita gente. Então é por isso que Deus se importa. Então é por isso que aqueles que têm o Espírito de Deus e o amor de Deus vai se importar com coisas pequenas. Meu querido, não faz essa cara. Meu querido, por que você está tratando o outro assim? Meu querido, por que você está falando com tanta ignorância? Tem gente que olha pra você e diz assim, ó, quando tem alguém te cobrando muito isso, a pessoa olha e fala assim, como você é chato. Ai, como você é chata, me deixa. Não é me deixa. Já pensou olhar pra Deus e dizer me deixa? Caim fez isso. Vamos ver? Olha o texto. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irado? E por que essa cara fechada? Olha o que Deus fala para Caim. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Opa! Aquele som oco que eu e o pedreiro batemos a madeirinha no chão e percebemos que tinha um som oco, era um pequeno sinal de um aterro que tinha cedido quase 4 metros. Era um risco muito grande. Aquela ira e aquela cara fechada de Caim era um pequeno sinal de que Caim não vinha fazendo as coisas certas. E aqui não se refere apenas à oferta de Caim, mas se refere ao interior, à vida, ao modo de viver de Caim. Deus aqui não está cobrando, não gostei da tua oferta, me oferta outra coisa. Não, ele está dizendo, se você fizer o que é certo, olha só, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Se fizer o que é certo. Aqui já abrangiu, aqui já expandiu essa palavra certo. Não está mais falando da oferta, está falando da vida de Caim. Caim, você não anda certo. Caim, você não faz as coisas direito, você não faz as coisas para me agradar, você não tem um coração que me agrada. Vou aqui, ó, vou conjecturar, tá bom? Não é isso que Deus está falando, mas eu vou conjecturar para trazer para os dias de hoje. Pessoas que não têm um coração que agrada a Deus. Pessoas que não, polêmico, hein? Polêmico, tchananã, polêmico, porque falar isso na internet é polêmico. Homens que não tratam as suas mulheres da maneira que agrada a Deus.
Mulheres que não tratam os seus maridos da maneira que agrada a Deus. Homens que faltam com respeito, seja no falar, no tratar, no se portar. Mulheres que faltam com respeito, seja no falar, no tratar, no se portar. Aí, essas coisas não agradam a Deus. Aí a pessoa chega dentro da igreja ou dentro do quarto dela, quer orar e quer que o céu se derrame sobre a vida dela. Aí a pessoa quer pedir algo e quer que Deus atenda imediatamente. Aí quer chegar dentro da igreja, levantar as mãos e sentir a gloriosa presença do Espírito, que é gloriosa, que todos nós queremos sentir, que todos nós queremos viver no fluido desta glória do Espírito. Mas se você não faz as coisas certas, se você não faz o que é certo, como você pode requerer que Deus aceite sua oferta? Como que você pode requerer que Deus ouça a sua oração se você não faz as coisas certas? Faz sentido? Faz sentido? Eu vou te fazer uma pergunta polêmica, uma pergunta polêmica. Eu vou te fazer uma pergunta. Se um estuprador, Deus me livre e guarde, pesa até pra falar, estuprasse uma criança de 10 anos, e além de estuprar, estrangulasse ela, matasse ela, tá entendendo? Escondesse o corpo dela, e quando a polícia achasse o corpo, ele ainda negava a falta de autoria. Mas aí uma prova cabal aparece, o vídeo do estupro e do momento que ele desovou o corpo. Eu te pergunto, meu querido, se diante do juiz, você é um juiz, esse malfeitor olhasse pra você e falasse assim: poxa, me perdoa, não me prende não, eu estou arrependido. Eu te pergunto, você perdoaria e não prenderia? Claro que a nossa lei não permite, o juiz tem que aplicar a lei. Mas em uma situação hipotética, você perdoaria ao ponto de não prendê-lo? Certamente você prenderia. Por quê? Porque a vida dele não é certa. Cada um colhe o que planta. Eu não estou dizendo que não existe graça. Eu não estou dizendo que não exista misericórdia. Mas eu afirmo para vocês categoricamente que aquele que anda errado, sabendo que está errado, não faz sentido Deus derramar sobre ele misericórdia se ele gosta da coisa errada. Ele está sabendo que está fazendo a coisa errada. Aqui é Caim. Deus olha para Caim e diz: se você fizer o que é certo, não é verdade que haverá aceitação para você? Versículo 6. Então o Senhor perguntou: por que anda irado? E por que essa cara fechada? O 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Ei! Olha aí, aquela... Deixa eu buscar a palavra certa daqui. Aquela ira que Caim estava andando porque Deus não aceitou a oferta dele nem a pessoa dele. E aquela cara fechada que Caim estava andando, sabe o que estava ocultando? Um pecado já perto de Caim. E olha que interessante, antes de Caim cometer o primeiro homicídio no planeta Terra, porque o primeiro homicida foi ele, antes dele ser o primeiro homicida, Deus avisou. Sabe o que dói? O que dói é você ouvir o aviso de Deus e ignorar. O que dói é você escolher pagar para ver do que ouvir o conselho e ser mais do que bem-aventurado. É isso que dói. Quando Deus fala, não minta. E aí você, não, eu quero mentir porque não tem outra coisa. Eu não vou passar essa vergonha, eu vou ter que mentir. Quando a Bíblia diz, não cometa esse pecado, não maltrate o teu irmão, não isso, não aquilo, não andeis na roda dos escarnecedores. Ah não, mas são meus amigos. Quer pagar pra ver. Quer pagar pra ver. Você tá entendendo? Deus avisou Caim antes. O pecado já está à porta, à sua espera. Olha o que Deus fala pra ele, versículo 7. Eis que o pecado está à porta, à sua espera. Ei, meu querido, o pecado aí, ó, te espera.
Não, pastor, eu tô firme, eu tô forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho 30 anos de crente. Meu querido, Davi era um homem íntimo do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Deus, Davi era. E no momento que ele não vigiou, ele estuprou uma mulher, né? Porque alguns consideram que ele estuprou Betseba. A Bíblia não deixa claro a aceitação dela. Ele era rei, tinha poder, e encomendou a morte do marido dela quando ela ficou grávida. Olha a atrocidade que Davi fez por não vigiar, mas ele era cheio do Espírito. O Senhor usava ele. Ele vencia praticamente todas as batalhas. Não adianta você ter 30 anos de crente e naquele dia você falar o que não deve. Não adianta você ter 30 anos de crente e falar, Deus, por que o meu casamento tá acabado? Tá acabado porque você não tem postura, você não sabe tratar uma mulher. Ser crente não é, sabe, carimbo do selo do Imetro do Celestial, não, querido. Ser crente é muito mais, ser cristão é muito mais profundo do que aquele título de que é alguém que vai para a igreja. O que é ser cristão? É refletir Cristo Jesus em nós. Eu te pergunto, Jesus era grosseiro? Jesus, ele era indelicado? Jesus era uma pessoa que faltava com a verdade? Jesus era uma pessoa que tinha medo de exortar os outros? Não, meu querido. Então por que você anda assim? Por que você vai brincar com a sua vida enquanto o pecado tá lá, ó, na porta, na espreita? Tem umas versões bíblicas que diz que o pecado está à espreita. Ó como é que o pecado tá. Deixa eu pegar aqui a cortina. Pronto, deixa eu pegar aqui a cortina. O pecado tá assim, ó. Você tá lá, ó. Brincando. Ó o pecado. Ó o pecado. Ó o pecado. Aí quando você bobia, o pecado, ó, pum. Aí você, ai meu Deus, o que eu fiz? Ai meu pai, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Deus te avisou. Se mentir, quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Se enganar, vai ser enganado. Cada um planta o que colhe. Se não usar de misericórdia, como é que você pode requerer misericórdia? Deus tem avisado. Aí você fica nessa brincadeira. E o pecado lá, quando você tá bem distraído, ele pum, como um leão na gazela. Pum. Olha o que a Bíblia diz aqui. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, o desejo do pecado, o desejo dele será contra você. Qual é o fim do pecado? Qual é o desejo do pecado? É algo contra mim. Mas olha o que Deus diz. Mas é necessário que você o domine. Sabe o que Deus está falando para Caim? Caim, eu estou olhando o teu coração. Eu estou olhando dentro de você. E sabe o que eu estou vendo, Caim? Eu tô vendo aí, ó, perto, à sua espera, uma vontade de matar o teu irmão. Eu estou vendo, Caim, aí, ó, dentro do teu coração, que se você não mudar essa cara, se você não respirar fundo, se você não dominar aí essa tua raiva, Caim, tu vai cometer algo que você vai se arrepender. Caim, você vai derramar algo na terra que a terra não poderia ter, não poderia beber. Caim, eu estou te avisando. É como se Deus falasse assim para cada um de nós: Pastor Benjamin, eu estou te avisando, Pastor Benjamin. Ore mais. Busque mais minha presença. Maria. Vou pegar o nome de vocês aqui, ó. É como se Deus falasse, ó, Rosa Maria, Cícera Fabíola, Romilda, Marlene Neres, Kevin, Natália, Desperta Jovem, Mulheres que Falam, Cláudia, olha aí, Tamara,
Juliana Rodrigues, Nilza Neuma, vigiem. Eli Drogba Santana, vigie. É como se Deus falasse isso. Aí a gente fica, ai, que saco, ai. É o crente. Porque tem crente que faz cara feia quando ouve a palavra do Senhor. Tem crente, na igreja, não dá pra levantar e ir embora, né? Porque dá muito na cara que você não gostou. Aí na igreja, olha pra baixo, mexe no celular. Quando é live, não é o caso de vocês, porque vocês estão aqui. Mas quando é live, algumas pessoas fazem o quê? Desliga. Eu não tô afim de ouvir isso aqui. Algumas pessoas até falam assim, desculpa o termo, não tô com saco pra ouvir isso aqui. Eu preciso respirar, eu preciso de algo mais, eu preciso de uma palavra animadora, mais leve, não cobrança, a vida já é só cobrança. É, meu querido, Deus estava cobrando Caim, o pecado estava à porta, o pecado estava perto, ali ó, aguardando ele. Sabe o que ele faz? Olha só, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha o versículo 8. Diz assim o versículo 8 do capítulo 4. Caim disse a Abel, passou o tempo, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Olha aí o pecado que estava à espera de Caim. Olha o pecado. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim, aí o Senhor vai e fala, perceba o diálogo de Deus, perceba Deus intervindo em coisas que você acha banal, intervindo na cara feia, intervindo na ira, olha Deus intervindo. A pior frase, grave isso que eu vou falar pra vocês, a frase mais, desculpa o termo, mas a frase mais idiota que eu ouço das pessoas, não tô falando que as pessoas são idiotas, a frase é idiota, ela não faz sentido. É quando as pessoas falam assim, ó, Deus tem muita coisa para estar fazendo do que se preocupar com isso. Deus tem muita coisa para fazer do que se preocupar com como que a mulher limpa a casa. Deus tem muita coisa para fazer do que se preocupar com política. Deus tem muita coisa para fazer do que se preocupar com a roupa que você veste. São as frases. Essa é a frase, Deus tem muita coisa para fazer do que se preocupar. É a frase mais idiota que eu ouço. Me desanima até de ouvir. Porque a Bíblia mostra Deus se preocupando com a cutícula da tua unha, meu querido. Com a cutícula do teu dedo. Deus se preocupa com o teu respirar. Deus se preocupa com o teu animal. Deus se preocupa com a tua esposa. Teve uma conversa, um desentendimento entre Abraão e Sara. Sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, dê ouvido à tua mulher. Ouça ela. Fica despreocupado, ouça ela. Abraão estava meio chateado, não gostou do que Sara falou. Ouça ela. Olha Deus intervindo numa discussão de casamento. Olha Deus aconselhando uma discussão. Deus está preocupado com coisas pequenas e grandes, porque as coisas pequenas podem ser sinal de algo muito profundo, que aos nossos olhos está oculto, mas Deus sabe o que está acontecendo, como aqui em Caim. Aí, Caim mata Abel. O versículo 9 diz assim, o Senhor disse a Caim, olha o que o Senhor disse, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, olha o que Caim responde, olha que natureza, olha que caráter, olha que índole ruim. Não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Ó. E o Senhor diz, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Sabe o que Deus falou para Caim? Caim, eu te avisei.
Caim, eu falei para você, não muda essa cara. Para de andar irritado, irado. Caim, eu te avisei, eu falei que o pecado estava na espera de você. Aí você mata teu irmão. Hoje tu será maldito sobre a terra. O solo não vai dar sua força. O que quer dizer isso? Tu vai trabalhar o dia inteiro, plantar, vai regar, vai cuidar, vai espantar os... A terra não vai dar o suor. As coisas só vão dar errado para você. Tem pessoas que as coisas só dão errado para elas. Aí elas falam, eu preciso ir para uma sessão de descarrego. Eu preciso passar pelo Vale de Sal Grosso. Querido, tu pode comprar a fábrica de sal. Enquanto você não se arrepender do mal que você fez e olhar dentro do teu coração e dizer, eu repudio o que eu fiz, se eu pudesse voltar atrás, enquanto não nascer dentro de você aquele arrependimento ao ponto que nasce aquela sensação, se eu pudesse voltar anos atrás e começar tudo de novo para não fazer isso, e esse é o sentimento de quem está arrependido. Se eu pudesse, enquanto não nascer isso, as coisas ficam travadas. Nossa, pastor, mas aí você está pregando um Deus que não é misericordioso. Não, eu estou pregando o Deus da Bíblia. Quem disse que Deus não tem misericórdia? Quer ver a misericórdia de Deus? Você quer ver a misericórdia? Olha a misericórdia do Senhor. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsa da face da terra e da tua presença. Ó, o maluco ainda quer ficar na presença de Deus. Ó que absurdo. Aí você vai ver o quanto tem de Caim dentro de você, ó. Eis que hoje me expulsa da face da terra e da sua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse, não. Aqui é misericórdia, viu? Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Deus não quer que Caim morra. Deus quer que Caim pague pelo que ele fez. Deus avisou. E olha que absurdo. Caim ainda fala assim, ó. E eis que hoje me expulsa da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Peraí, vai ter que se esconder sim. Não quer se esconder não? Tu tá numa condição abominável diante do Senhor e ainda quer permanecer na presença dele. Sabe o que eu vejo? Um monte de pessoas que elas querem manter uma vida errada e ainda querem ter a presença de Deus, querem estar na presença de Deus. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não compreendem. Elas querem estar na prostituição, na mentira, no engano, na fofoca, na malandragem, no mau caratismo, mas elas não querem se esconder de Deus, não. Elas querem estar lá fingindo, levantando as mãos e dizendo, vim adorar a Deus, colocando a Bíblia do braço. Não, meu querido. O pecado não deixa. O pecado não deixa. Certamente, sabe o que ocorre? Certamente, sabe o que acontece? Com uma pessoa como essa, logo ela precisa se esconder. A glória de Deus, a presença de Deus é incompatível, a pessoa não aguenta. Ou ela larga o pecado, ou ela larga o erro, se arrepende e se submete às poderosas mãos do Senhor, ou a luz de Deus vai ofuscar a vida dela, ela vai ter que se afastar. Não tem como. Aí Deus diz, não matarás. Aqui o versículo 15. O Senhor lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Olha aí a misericórdia. E Caim se retirou da presença do Senhor. Claro, não tem como viver na presença de Deus no erro. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, além do Éden.
Olha que coisa interessante. Quanto nós aprendemos aqui, Deus nos avisa. Sabe, a tua oferta está ligada diretamente com o que você é. Sabe a oferta de Caim? Onde ficou aqui o assunto da oferta de Caim? Não tem assunto de oferta de Caim. Por quê, pastor? Porque enquanto Caim não for algo que agrada a Deus, não fosse algo que agrada a Deus, o assunto não seria oferta. Entenda uma coisa, meu irmão. Enquanto você não buscar a Cristo para que o poder dele te torne, te lave, te regenere, para que você seja algo agradável a Deus, não se discute quanto tempo de oração, quanto tempo de crente você é. Crente não é título. Crente deveria ser um modo de vida que agrada a Deus. Cristão deveria ser um modo de vida parecidíssimo com a de Cristo. E não um título daquele que vai para um salão onde tem um pastor. Tá entendendo? Nós não podemos confundir as coisas e tornar religiosas as coisas. Pelo contrário, nós precisamos ouvir os comandos de Deus. Deus avisou Caim. Quantas das vezes Deus te avisou, não trate sua mulher assim, aí hoje tu perdeu. Quantas das vezes Deus avisou, não trate seu marido assim, cuide dele, aí hoje você perdeu. Aí você fala, mas pastor, casamento é pro resto da vida, então vai lá e obriga o homem a estar com você. Vai lá e obriga a mulher a estar com você, tem como? Não é a vontade de Deus, não é a agrado de Deus, mas ele avisou para não chegar nesse ponto. Quantas vezes Deus usou a boca da tua mãe e do teu pai para te falar, não anda com esses meninos, não anda com essas meninas. Você não vai ter futuro nenhum com essas pessoas. Elas estão perdidas e você também vai se perder junto com elas. Aí você se perdeu tempo, prejudicou sua vida e agora você está com a vida destruída, dizendo o que eu fiz da minha vida. Você não ouviu a voz de Deus usando a vida da tua mãe e do teu pai. Pelo contrário, chamou de velho, de velha e disse, vocês não sabem de nada, o tempo de vocês passou. Não, meu querido. Ouça o conselho do Senhor. Enquanto o pecado está à espera, não deixe o pecado, te dar o golpe. Porque se o pecado te der o golpe, então só Deus para agir na tua vida. Mas há misericórdia? Há perdão, pastor? Há, mas há o custo da consequência. Olha, o salário do pecado é a morte. E lidar com os resultados de uma morte espiritual é desagradável isso. É muito desagradável. É ruim demais. Deus pode restituir? Pode. Quer? Vai. E ele faz. Mas depende de você. Do quanto você se arrepender. Então, enquanto você está de pé, cuide-se para que não caia. E lembre-se, nada do que você fizer será suficiente para Deus enquanto você não ser algo que Deus quer. Lembre-se disso. Amém?